boa noite. Estamos começando mais um Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. O nosso convidado desta noite foi um dos pais da recentemente falecida correção monetária. Roberto Campos, hoje deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele também foi ministro do Planejamento do governo Castelo Branco, embaixador em Londres e senador pelo Mato Grosso. Aos 74 anos, Roberto Campos tem criticado a excessiva intervenção do Estado na economia e defende uma reforma urgente da Constituição. Para ele, a Constituição brasileira é intervencionista, dirigista e estatizante. Para entrevistar o Roberto Campos esta noite no Roda Viva, nós convidamos Sérgio Rondino, âncora do Jornal do Meio Dia da TV Bandeirantes. Armando Auric, repórter especial da Folha de São Paulo. Paulo Nogueira, redator-chefe da revista Exame. Stephen Kanitz, jornalista e professor da USP. Pedro Cafado, editor de economia do jornal O Estado de São Paulo. E Jaime Martins, jornalista da TV Cultura. Você que está em casa assistindo Roda Viva e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. Que a Bernadette, a Cristina e a Yara estarão anotando suas perguntas. Boa noite, ministro. O senhor tem dito que os planos do governo Collor não têm credibilidade. Por quê? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na Roda Viva e manifestar a esperança que Roda Viva não seja uma roda de fogo. É um pouco intimidante ver aqui esses grandes inquisidores. Espero que nenhum tenha um ânimo de Frei Torquemada, que queimava os fiéis para que eles aprendessem a amar a Deus. Aqui a única coisa que pode queimar são os refletores, mas estão calmos hoje. Eu acho que a falta de credibilidade provém, em primeiro lugar, da contradição entre o discurso liberalizante da campanha e a realidade intervencionista do primeiro plano. A segunda perda de credibilidade é oriunda do fato de que um instrumental usado para combater a inflação foi, em grande parte, uma repetição das medidas intervencionistas do plano cruzado, com um condimento adicional que foi o confisco da poupança. Foi uma mistura de congelamento e confisco. Então, nós gostaríamos de ver uma exibição agradável de pernas bonitas. O deixou um travo amargo. Na parte do congelamento, repetiu medidas que secularmente se provaram ineficazes. Na parte do confisco, foi um pouco uma brutalização da poupança. E não só se desencorajou o poupador, também se desorganizou a produção, particularmente a da pequena e média empresa. O efeito da oferta foi, portanto, negativo. Conseguiu-se reduzir dramaticamente a procura, mas, infelizmente, também se reduziu a oferta. Isso não é receita de combate à inflação. O senhor concorda com o fim da correção monetária? Eu acho que a correção monetária, ou como se diz normalmente a indexação, deve morrer. Porém, não de morte matada, e sim de morte morrida. Como seria a morte morrida? A morte morrida seria a cura da inflação, ou pelo menos a percepção de seu declínio constante para níveis toleráveis. A correção monetária só foi instituída porque nós tínhamos uma inflação grave. Aquele nível 100% parecia o limite máximo de resistência da sociedade. O Dr. Bulhões tinha uma regra: inflação de 100% derruba governo. Mal sabíamos nós que depois teríamos inflação de 200% e até de 1000%, sem cair o governo e sem sequer mudança de ministério. Mas a percepção da época é que isso era um nível explosivo e que, infelizmente, não seria possível reduzir esse nível a zero repentinamente, sendo necessário, nesse intervalo, preservar duas coisas: preservar o instinto da poupança e preservar antes. Tratava-se até de criar um mercado voluntário para os títulos públicos. Nenhuma dessas duas coisas, recompensar o poupador
criar um mercado voluntário para títulos públicos e, incidentalmente, melhorar a receita do governo combatendo a sonegação, não havia outro remédio senão a correção monetária. Uma outra consideração importante naquela época era fazer com que as empresas tivessem uma contabilidade real, que não se tributassem lucros inflacionários. Por isso, corrigia-se o ativo das empresas e isso era novamente uma utilização sábia da correção monetária. Apenas a correção monetária daquela época só se aplicava no caso da poupança de instrumentos financeiros a depósitos, empréstimos e títulos de mais de 6 meses, 6 meses para cima. Não se dava liquidez à correção monetária. Isso ficou mais ou menos assim até 1980, depois o período de carência para a aplicação da correção baixou para 6 meses, depois para 1 mês de caderneta de poupança e depois para o overnight. Houve então uma distorção do instrumento. Agora, o senhor disse que o governo Collor não tem credibilidade. Ao mesmo tempo, a nossa Constituição é intervencionista, dirigista e estatizante, ou seja, o senhor critica os dois. Agora, tanto o governo Collor como a Constituição foram feitas, ou escrita, basicamente, a Constituição, por pessoas representantes eleitos pelo povo. Na sua opinião, o povo, mais uma vez, errou? Ou é assim que o país tem que caminhar? Não, eu acho que os representantes do povo erraram. Não sei se interpretaram a vontade popular corretamente. Mas mesmo que tenham interpretado a vontade popular corretamente, e eu disso duvido, há sempre o direito de errar. Agora, errar uma só vez, não repetir o erro. E o problema que temos hoje com o segundo plano Collor não é um erro original, é a repetição do erro. Ou como dizia o Barão de Taralé, o problema não é a falta de persistência do governo. O problema é a persistência na falta. Armando, por favor, tem uma pergunta. Deputado, o senhor se opõe à intervenção do governo na economia. O governo, no último, digamos, pelo menos trimestre do ano passado, permitiu um grande grau de liberdade na economia. Os preços estavam quase todos livres e tudo mais. No entanto, nas últimas semanas de janeiro, os preços começaram a disparar. Como uma situação de exceção, o senhor não justifica o governo tomar medidas de exceção, ou seja, de congelar? O senhor acha que o governo deveria ficar assistindo a inflação ir para 50% e tudo mais? Também o governo não está conseguindo colocar títulos mais. Ele não teria que criar um mercado para esses títulos, também para impedir uma aceleração enorme, uma desorganização maior do sistema financeiro? A medida de congelamento, como a medida de exceção, não se justificava? Não. Ou antes, o governo devia congelar alguma coisa. Devia, por exemplo, congelar a expansão da moeda. E qual o espetáculo a que assistimos? O governo se propôs a admitir uma expansão monetária de 9%, em torno de 9% no segundo semestre. Só em dezembro a moeda se expandiu, a base monetária se expandiu 58%. Então o governo se descongelou. Tendo se descongelado, não pode esperar que o congelamento de preços surta efeito. Você disse que foi feita uma experiência de liberalização de preços. Sim, liberalização vigiada, liberdade vigiada e relutante e contraditória. Por exemplo, dizer-se, a negociação salarial é livre, desde que não haja repasse para os preços e desde que não haja abono. Isso é a receita para se antagonizar o trabalhador que quer abono e o empresário que quer repasses. Liberdade salarial implica em confiar-se nas forças do mercado. O mercado tem que ser disciplinado através da disciplina monetária e fiscal, e não através de controles diretos. Os controles diretos são uma ilusão. Imagina-se que eles representem comandos que são obedecidos pelo mercado. Nada disso. O mercado não lhes obedece.
e por isso é que os planos fracassam após 2 ou 3 meses de lua de mel. Eles são custos impostos à empresa. Custos tríplices. A empresa sujeita a controles, sejam eles de preços, de salários, de aluguéis, o que seja, tem o custo da burocracia, tem o custo da espera da decisão, que pode tornar um projeto inviável e acrescer custos financeiros. E, finalmente, o custo da corrupção, para conseguir driblar os controles e ter um mínimo de previsibilidade no negócio. Então, controles não são comandos obedecidos pelo mercado, são custos impostos ao mercado. Longe de ajudar no combate à inflação, eles aumentam os custos e, portanto os preços. Quando o governo estava sem possibilidade de vender títulos, bem feito, bem feito. O governo começou fazendo o quê? Reduzindo enormemente o encargo da dívida pública. Imaginava, se o governo já resolveu seu problema, porque conseguiu um prazo de 18 meses para o resgate de títulos e fixou a taxa de juros em 6%. Isso daria uma enorme margem de manobra para fazer política monetária. Mas isso teve um custo. Provocou uma desconfiança no poupador. Se o governo pode alterar as condições do negócio de títulos governamentais são algo perigoso. O governo ainda conseguiu vender alguma coisa à custa de juros elevados. Em novembro, dezembro, praticamente não vendia nada. Qual seria a solução? Fazer uma nova intervenção no mercado financeiro, fazendo agora uma reserva de mercado, e dizendo ao mercado financeiro: vocês safados não querem mais comprar título voluntariamente. Pois é, agora tem que comprar compulsoriamente. Esse é o melhor meio de nunca termos um mercado de títulos de governo, o que significa nunca fazer política monetária. Porque ninguém diz o que é política monetária. Vamos recuperar os instrumentos de política monetária. Política monetária é poder vender títulos que o mercado absorve voluntariamente. Se você cria condições que impeçam o mercado de absorver títulos voluntariamente, você simplesmente não tem resgate de instrumentos de política monetária. Mas o que o senhor teria feito? O que o senhor teria feito? O senhor ficaria numa situação já deteriorada como estava em janeiro. O senhor assistiria a inflação subir? Bom, a inflação subiria de qualquer maneira em função da expansão monetária. Você diria: não, o governo tem que fazer alguma coisa. Eu me lembro de um escritor inglês, o Anthony Trollope, que dizia: o perigo dos políticos é quererem fazer uma coisa, alguma coisa. Qual é a coisa que o governo tinha que fazer? Tinha que examinar as causas da expansão monetária. Não prestar tanta atenção aos preços, porque os preços são o resultado. Não adianta você lidar com resultados. Você tinha que lidar com a causa. Qual é a causa? É a expansão monetária. Mas existe uma causa causada, como dizem os escolásticos. Você precisa, então, a causa causante. Qual foi a causa causante da causa causada, que é a expansão monetária? E aí você tinha um elenco de elementos analíticos. Parte disto foi seguramente o deboche dos governos estaduais, que se endividaram, recorreram aos seus bancos, os bancos recorreram ao redesconto, Banco Central, emissão de papel moeda. Não por causa do governo federal, até que ele estava praticando uma razoável austeridade nos seus dele gastos. Mas ele estava sendo vítima de uma chantagem de governos estaduais doidos para fazer obras em períodos eleitorais. E alguns governadores descobriram tecnologias novas. Por exemplo, São Paulo teve um grande programa de investimentos. Quando você vai analisar, esse programa resultou de uma metamorfose de calote em investimentos. Houve 4 calotes passados por São Paulo. O calote da dívida externa, o calote da dívida para com a União, o calote para com as empreiteiras e, por último, o calote para com o funcionalismo. Então, este um dos elementos de expansão. Segundo elemento, a própria política cambial do governo. Ele declarou a liberdade da taxa de câmbio, mas prendeu os cambistas, quer dizer, aqueles que vão comprar câmbio. Os importadores ficaram sem capital de giro, o governo não pagava a dívida, as empresas estrangeiras não faziam remessas. Então, o Cruzeiro
se valorizou excessivamente. E com isso se estrangularam as exportações. Em setembro, o governo entrou em pânico. Aí passou a comprar no mercado para elevar a taxa e ressuscitar as exportações. Por dois motivos. Porque sem exportação, aí que a nossa insolvência cambial se torna óbvia, manifesta e irrevogável. E segundo, porque as exportações são criadoras de emprego. Se começou a perceber, então, o sentido importante da exportação, um dos sentidos importantes, há dois. Um é melhorar a eficiência média da economia, outro é criar empregos. E que há três, e outro é gerar divisas. Aí o governo desvalorizou aceleradamente, tinha que entrar no mercado comprando divisas. Houve alguns outros efeitos. A crise do Golfo, que criou um empuxo de preços e de despesas. A crise agrícola, que é em parte resultante da hesitação do governo em dar o crédito agrícola no tempo devido, mas que exerceu seus efeitos, assim por diante. Então, o que o governo tem que fazer em janeiro é uma autoanálise das causas da inflação, causas causadas e causas causantes, e não correr apressadamente para reviver receitas do passado, que nós sabemos que atacam efeitos da inflação e não causas. Deputado, pela ordem, Sérgio Godino, Pedro Cafardo e o Paulo Nogueira, por favor. Para pegar o gancho aqui, por falar em receitas passadas, o senhor se referiu aí a essa questão das relações entre o Tesouro da União e os Tesouros dos governos estaduais, que têm sido acusados de causar inflação, de criar moedas paralelas, etc. e tal. Qual seria a solução, no seu modo de ver, para este problema? Porque é uma coisa que se arrasta desde os tempos dos governos a que o senhor pertenceu. Se eu não estou enganado, o governador Ademar de Barros, o início da queda dele foi uma tentativa de soltar papéis e emitir papéis que não eram permitidos. A centralização veio durante o regime autoritário a que o senhor pertenceu. Depois as coisas se abriram, agora criam-se problemas. Qual seria a solução? Bom, a solução seria exigir dos estados maior disciplina fiscal. Como? Dificultando, controlando o acesso dos bancos ao redesconto. Esse é um primeiro elemento disciplinador. Um segundo elemento disciplinador é aplicar o governo, se não me engano, o artigo 60 da Constituição, que faculta ao governo reter fundos de estados que sejam inadimplentes. Existem, portanto, dois tipos de disciplina para coibir essa devassidão ao nível estadual. Você lembre com razão o episódio das ademaretas. O professor Bulhões e eu estávamos num esforço danado de saneamento financeiro e de criação de um mercado voluntário de títulos públicos. E o Ademar de Barros queria lançar as ademaretas, uma enorme enxurrada de papéis estaduais que só poderiam ser vendidos a taxas extorsivas de juros. Nós apresentamos o problema ao presidente Castelo Branco, que, por outros motivos também, problemas de corrupção, desídia administrativa, procedeu ao expurgo, naquele tempo, do Ademar de Barros. Criatura, sob vários aspectos, encantadora, mas totalmente desafinada com a ideia da austeridade pública. Você fala que nós então passamos a centralizar em termos. O Código Tributário votado em 1967 era muito bem balanceado e têmulo abandonado só nos tem causado dissabores. Longe de ser loucamente centralizante, era um código participativo. Centralizava-se a coleta de dois impostos, a renda e consumo, mas dava-se participação aos estados. Foi fundo de participação. Então, barateava-se a coleta porque ela centralizava, mas a receita era dividida aos estados. Tínhamos um imposto único sobre combustíveis, que era entregue aos estados e municípios na proporção de 40%. 60% ficava com a União. Depois se alterou para 40% para a União, 60% para estados e municípios. Havia um imposto sobre energia, imposto sobre eletricidade, todos com o conceito de partilha, que fizemos recentemente na Constituição.
nós abolimos esses impostos únicos. O resultado é que os estados passaram a absorver a receita, mas não são os estados que constroem centrais de eletricidade, não são os estados que constroem rodovias-tronco, e agora estamos aí desesperados, com baratas tontas, à procura de uma fonte de financiamento para a reconstrução das rodovias federais e para novos investimentos. Foi uma desmontagem atabalhoada e apressada. E o imposto único sobre minério foi a mesma coisa. Uma das ideias era impedir que os estados, com autonomia tributária, passassem a tributar exportações de minérios, que ninguém exporta impostos. Você tributa importações. Não pode exportar impostos. O que está sucedendo hoje, com a eliminação do imposto único sobre minérios, é que os estados passaram a tributar exportações. Esforço baldado que só resulta em perda de competitividade no mercado mundial. Pedro Cafardo, por favor. Professor Roberto Campos, eu gostaria de voltar a 2 pontos, que eu tentei interromper na hora, mas não consegui. A questão da correção monetária, quando o senhor disse que ela deve morrer de morte morrida e não de morte matada, o senhor disse que essa morte ocorreria após a queda constante da inflação durante um certo período. Agora, a maioria dos economistas argumenta que é a correção monetária, ou seja, é a indexação, que realimenta a inflação. E depois que a indexação foi criada, nunca mais houve uma queda constante da inflação, como o senhor contou. Então, essa é uma pergunta. A segunda, me parece que não ficou bem claro o que é que o senhor faria nesse 31 de janeiro, quando o governo fez o plano Collor 2. Eu acho que não, as coisas práticas que o senhor faria. O senhor falou das causas causadas e das causas, mas o senhor não disse especificamente se o governo deveria fazer uma reanálise. Mas após a análise, o senhor já fez provavelmente, o que é que se faria? Reanálise e correção. Mas vamos à primeira pergunta. Não é verdade que após a implantação da correção monetária não se tenha tido nenhum período de inflação declinante. Pelo contrário, entre 1964 e 1973, quando se ampliou a faixa, o leque da correção monetária, a inflação desceu de 100% para cerca de 15%, o que indica que a inflação não é causada pela indexação e que a desinflação não é impossibilitada pela indexação. Há até um economista, Milton Friedman, que acha que a correção monetária facilita o combate à inflação. Contrariamente ao que diz aí a sabedoria convencional dos nossos economistas. E por que, diz ele? Porque nas sociedades com longa tradição inflacionária, se não houver correção monetária, os assalariados, para se proteger, querem hoje um salário que lhes dê proteção contra o amanhã. E ao pleitear salários não só para atender a situação corrente, mas para prever uma inflação futura, pois que não haveria correção monetária, eles tendem a exagerar suas reivindicações salariais e, portanto, levando, portanto, a um incremento de custos. E diz ele, também os contratistas de serviços e obras públicas a prazo procurarão majorar os preços de hoje para se proteger contra a inflação futura. Se você tiver a correção monetária, o que acontece? Você cobra o preço compatível com a conjuntura presente. Não se preocupa tanto em incorporar no preço presente uma proteção contra a inflação futura, porque ela virá através da correção monetária. Essa era a tese dos anos 70 e dos anos 60 também. Essa tese de Milton Friedman a partir de hoje, não, que os brasileiros defendiam, eram criticados no mundo inteiro, mas se defendiam com essa teoria, certo? Agora, hoje parece que todo mundo pensa diferente. Não, todo mundo pensa diferente. A regra, mais ou menos grosseira, se você tem uma inflação até 6%, que é convencionalmente um nível de juros decente, numa sociedade bem comportada, não é preciso se preocupar com correção monetária, coisa nenhuma, é uma complicação inútil. Agora, se a inflação convencional, tradicional, é de 10%, 12%, 15%, aí se você não tiver correção monetária, um grande número de coisas más acontecem. Por exemplo, as empresas ficam descapitalizadas, porque parte do lucro que elas acusam é lucro inflacionário, passa a ser tributado. E entra em função esse mecanismo de profecia do futuro. O sujeito
pensa no salário presente e também num salário extra para se proteger do futuro. E os preços são reajustados com precaução contra uma inflação futura desconhecida. Mas, senão, vamos colocar uns números nessa discussão. A rigor, a correção monetária no Brasil foi um engodo. Um dinheiro colocado 100 cruzeiros em 1967, com a correção monetária, só valeria hoje 10 cruzeiros. Ou seja, a correção monetária, ao contrário do nome, não corrigiu a inflação do período, ela só corrigiu 10% do período por causa das várias manipulações da conta de correção monetária. Então, no Brasil não houve, de fato, correção monetária. Você tem razão, houve correção parcial, mas correção parcial é melhor do que correção zero. Não, 90% foi roubado. Correção parcial é melhor do que incorreção. Agora, houve vários estágios na correção monetária. No período em que eu servi de vigia do barco, o critério adotado foi o critério do IPA, o Índice de Preço por Atacado da Fundação Getúlio Vargas. Índice que ninguém acusou de manipulação. Já no segundo período, no segundo governo militar, passou-se a adotar o Índice de Preços ao Consumidor, com uma ideia falsa. É que se receava que o índice de preço por atacado registrasse muito depressa a inflação, ao passo que o índice de preço ao consumidor registrava retardadamente. É uma ilusão, porque os impactos se acumulam. Eu fui contra isso. Depois nós marchamos, usando o índice de preço ao consumidor, até mais ou menos 1976. Devíamos, por ocasião da primeira crise do petróleo, ter expurgado do índice aquilo que correspondia a um imposto de petróleo, perda de renda real a ser transferida aos árabes. Isso não foi feito. Mas em 1976, o Simonsen inventou o coeficiente de acidentalidade. Ele tornou a correção parcial. 80% segundo os índices, 20% segundo a inflação programada de 15%. Era uma mutilação da correção monetária. Em 1980, o Delfim estabeleceu um teto para a correção monetária, 50%, quando a inflação foi 90%. Datam daí essas distorções. Sobre esse aspecto, você tem razão. A correção monetária tem sido mutilada e parcial, com grande desincentivo e injustiça para o poupador. Mas isso não tem a ver com a concepção original de correção monetária. Professor. Isso é um defeito de implementação. Por favor, o Paulo Nogueira tem uma pergunta para o senhor. Deputado, ao ouvir arrazoados brilhantes como o do senhor, o cidadão comum tem, mais uma vez, a oportunidade de perceber como é fácil explicar os problemas brasileiros. Eu pergunto, por que é tão difícil resolvê-los? É difícil resolver porque há um desequilíbrio básico nas sociedades subdesenvolvidas entre o nível de aspirações da sociedade, que reflete, inclusive, imitativamente, os hábitos de consumo e padrão de vida que se observa no exterior e a capacidade dessa comunidade de dar satisfações. Essa perpétua tensão. Aspira-se a mais do que aquilo que a economia pode produzir. Um meio de solução dessa tensão é exatamente a ilusão inflacionária. A ilusão inflacionária é um meio grosseiro, no fundo inútil e cruel, mas aparentemente fácil de se resolver o conflito distributivo. Professor. Deputado. Só um minutinho, por favor. Eu queria registrar antes a presença de mais um convidado, o jornalista Luiz Nassif, da agência Dinheiro Vivo, que acabou de chegar. O Jaime Martins tem uma pergunta. Estamos falando de dinheiro morto, você do dinheiro vivo. Deputado, sem pretender transformar esta roda viva numa roda de fogo, mas apenas pretendendo me antecipar aos telefonemas que devem estar chegando dos telespectadores de Campinas, como é que se explica aquela afirmativa: ou o Brasil acaba com a Unicamp ou a Unicamp acaba com o Brasil? Em primeiro lugar, isso não foi uma sentença, isso era uma piada. E a piada foi mal transcrita. Eu nunca disse isso. O que eu disse foi o seguinte:
Ou o Brasil acaba com os economistas da Unicamp, ou os economistas da Unicamp acabam com o Brasil. A minha quesilha é com os economistas da Unicamp, não com os físicos, os matemáticos, os biólogos, os cultores das ciências sociais em geral, da Unicamp. É uma quesilha com economistas da Unicamp, porque eu acho que eles foram os inspiradores intelectuais, os criminosos intelectuais da concepção do plano cruzado. O plano cruzado criou uma cultura especial, a cultura do cruzado, que, a meu ver, induzirá toda uma geração brasileira a uma falsa concepção do problema inflacionário e do problema de desenvolvimento. A cultura do cruzado encerra 3 subculturas. A subcultura anti-empresarial, a subcultura do calote e a subcultura do dirigismo. Se perguntaram por que a subcultura anti-empresarial, é perceptível no plano cruzado, aquelas punições a empresários, põe na cadeia quem pratica preços desalinhados. Essa mentalidade anti-empresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O cruzado treinou a população brasileira para acreditar que inflação é alta de preços. Não é. Alta de preços é o resultado. Inflação é a expansão monetária. Vocês veem, e daí? E daí um número de consequências grandes surge. Se inflação é alta de preços, então o culpado é o empresário que faz a alta de preço. Mas se inflação é expansão monetária, então o culpado é o governo. Veja que a mudança da definição cria uma cultura anti-empresarial. Hoje existe no Brasil uma cultura anti-empresarial. E eu acho isso gravíssimo, porque dos vários áreos que temos por aí, o operário, o funcionário, o missionário, o realmente importante é o empresário. Operários todos podemos ser. Funcionários todos queremos ser. Missionários são úteis, mas eles falam na vida do além-túmulo e nós queremos a vida corrente. O dínamo da sociedade é o empresário. Isso é um recurso natural raríssimo. Isso tem que ver com a tese de Marx da lei da correspondência obrigatória entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção? Claro, eu esqueci. Você falou aí em Marx. Eu estou lendo agora um livro muito interessante sobre a saída do socialismo. Uma das angústias dos pobres poloneses é que querem privatizar. Mas não encontram empresários, não há empresários lá, só funcionários. Então alguém teve essa brilhante ideia. Bom, vamos então fazer um concurso para empresários. Criou uma banca examinadora, 3 camaradas designados pelos sindicatos, um designado pela comunidade e um designado pelo Ministério Público, a examinar empresários. Veja que ideia ingênua. A capacidade empresarial é uma coisa nativa, ela pode ser aperfeiçoada aqui e ali por escolas de administração de negócio, basicamente é uma coisa nativa, é um instinto que deve ser respeitado. É uma cultura. Né? Ora, por exemplo, imagine num concurso, o Sebastião Camargo, o Amador Aguiar, que acabou de nos deixar, e eu. Olha, eu daria uma surra nessa gente num concurso. Eu falaria latim, um pouco de grego, citaria Aristóteles, recitaria Shakespeare, sabe? Ganharia do Amador Aguiar e do Sebastião Camargo nesse concurso facilmente. Agora, quando chegássemos ao mercado, eles saberiam como ganhar dinheiro. E eu não. Uma vez eu estava conversando com o Sebastião Camargo, que é um empresário nato como Amador Aguiar, são gênios nativos. Ele me disse, Roberto, eu não tenho tempo para perder dinheiro. Eu disse, Sebastião, eu não tenho tempo para ganhar dinheiro. Por favor, você é empresário moderno no Brasil? Não dá. Não dá porque que horizonte de planejamento tem você? Você estava aí planejando instalar uma fabriqueta. Vem aí os rapazes da economia e dizem que os preços estão congelados. Rapazes e a moça da economia. É? Os rapazes e a moça. Os jovens, eu que sou velho tenho inveja deles.
E repito sempre a frase de Bernard Shaw: a juventude é uma coisa maravilhosa, por que desperdiçá-la nos jovens? Então, não dá, você não tem horizonte de planejamento. Por isso que muitos empresários brasileiros, a contragosto, estão buscando investimentos na Europa, investimentos na Irlanda, que são países que dão muitos favores, Portugal, aliás, dá muitos favores, Espanha, Estados Unidos. Você veja que ironia, nós votamos agora no Congresso um dispositivo que veda o acesso das empresas brasileiras de capital estrangeiro ao tal de fundão. As empresas brasileiras de capital estrangeiro, as multinacionais, não iriam de qualquer maneira ao fundão, porque lá é BNDES. E o BNDES é tripulado por xiitas. Então, seria um calvário de derrotas uma multinacional apresentar lá um projeto. Mas não há consequência prática nisso. Agora, a sinalização é um desastre. Você está sinalizando que o Brasil não só está na contramão da história, está fora da história. Porque hoje todo mundo briga para atrair multinacionais, para dar-lhes favores, para dar-lhes subsídios. Irlanda e Portugal dão vultosos subsídios. Rússia, Polônia, China, todas querem capitais estrangeiros. Capital é hoje um bem escasso. Esses bestalhões acham que fazem nacionalismo, desencorajando e mesmo insultando o capitalismo. Nacionalismo é criar empregos, não é nada mais. Enquanto não nos conversamos de que nacionalismo não é fazer discurso de palanque, nacionalismo é criar empregos. Qualquer capital é bom, venha do céu, do inferno, do purgatório, extraterrestre, sujo, limpo, seja lá o que for, desde que crie empregos. Essa é a filosofia mundial. O capital é um bem escasso. Hoje nós temos a cortina de ferro que quer se transformar para o capitalismo. Nós temos a idade da alta tecnologia que é voraz em matéria de capitais. Nós temos o Sudeste Asiático, Suleste Asiático, explodindo de crescimento e atraindo capitais. E agora ainda temos o conflito no Golfo. Esses nossos bestalhões acham que podem esnobar capitais estrangeiros. Professor, por favor. Senhor. O Luiz Nassif tem uma pergunta do senhor. Deputado, eu queria tentar entender um pouquinho, através da sua análise aí, por que se chegou a esse quadro hoje? E qual foi o papel também do empresário nacional, ou da falta de um projeto, digamos, do empresário nacional para se chegar a esse quadro? Nós tivemos, depois de 64, aquele processo de racionalização aí das contas públicas, aquela reforma implementada pelo senhor, pelo Dr. Bulhões. Tivemos, nos anos 70, toda a prioridade de desenvolvimento era concentrada no seguinte: vamos concentrar todos os esforços no empresário, concentrando no empresário, o empresário cresce, gera emprego, o emprego gera justiça social e gera um desenvolvimento. E o que nós vimos durante os anos 70 foi o desperdício de muitos recursos naqueles fundos que jogaram dinheiro fora, foi o aparecimento de um protecionismo também, foi o meio empresarial, enquanto em outras partes do mundo você tinha um aprimoramento muito grande das relações trabalhistas, os trabalhadores sendo chamados como parceiros e sendo imbuídos dessa mentalidade empresarial. Aqui um processo estagnado. Será que o empresário brasileiro também não é culpado da falta de um projeto nacional para o empresário brasileiro? Eu acho que sim. Os empresários brasileiros se habituaram a ter reservas de mercado, fazendo um curioso pacto com o governo. Eles apoiavam o governo em troca de reservas de mercado, dos quais o exemplo mais crítico, porque significou um enorme atraso para o Brasil, é a reserva de mercado da informática, contra a qual eu lutei, e que resultou de uma estranha aliança entre empresários cartoriais, militares da direita do SNI e políticos de esquerda. Agora, por que essa distorção da mentalidade empresarial? É parte da patologia cultural brasileira. Nós sofremos de uma doença, que eu chamo a doença dos ismos. São 5 ismos: o nacionalismo, o estruturalismo, o populismo e 2 doenças graves que debilitaram, desfibraram o empresariado nacional, que são o protecionismo exagerado e o estatismo incontrolado. E disso é que resultou a perversão da mentalidade empresarial brasileira. Mas como é que se explica que isso tenha surgido no bojo de reformas, no bojo de uma reforma política autoritária?
no bojo de uma reforma econômica liberal, onde praticamente, digamos, todos os grandes valores do liberalismo estavam presentes nessa reforma econômica. Como é que se compreende que é o autoritarismo em si que leva a esse processo de deturpação das relações econômicas, da competição, da livre competição? Eu diria que não há conexão necessária entre essa distorção e autoritarismo. Por exemplo, o Chile foi até recentemente um país autoritário e que se moveu cada vez mais no sentido da economia de mercado, do capitalismo competitivo. Taiwan e Coreia foram até recentemente, estão em processo de democratização, países autoritários em que se praticou um capitalismo competitivo. Não há, portanto, relação entre o desfibramento empresarial e o autoritarismo em si. O autoritarismo tem que ser julgado por suas desvantagens de outra natureza, não por isso. No caso brasileiro, eu diria que houve um acidente de percurso. Esse acidente de percurso foi a primeira crise de petróleo. Quando houve o impacto da crise de petróleo, nós tínhamos que importar 80% do combustível consumido, a Petrobras já tinha aí quase 20 anos de vida e não tinha descoberto praticamente nada. A descoberta maior foi a Bacia de Campos em 1974, 20 anos depois de estabelecida a Petrobras. No momento de pânico, nós tomamos que direção? A direção coreana de enfatizar exportações e indústrias orientadas para exportação? Não. Nós nos orientamos para uma maciça substituição de importações. Por via de quê? Ou de empresas estatais, ou de grandes grupos cooptados pelo Estado e financiados por subsídios, por taxas cambiais favorecidas e por taxas de juros negativos. Aí é que começou a distorção. Dela, não mais saímos. Professor, eu queria pegar uma carona quando o senhor falou em protecionismo, que o telespectador Torsten Oilesen, aqui de São Paulo, Em dia de chuva é permissível. ele pergunta se o senhor não acha que esse desprotecionismo da informática está indo muito depressa e com essa velocidade é capaz de não dar certo. Meu Deus, o contrário. Está indo lento demais. É que a informática não se mede por anos, mede por minutos. Você, cada 6 meses, tem um novo produto substancial em matéria de informática. Se você não liberalizar rapidamente, aí sim é que você condena toda a indústria à obsolescência. O que hoje nós temos é um parque arqueológico de computadores. Eu recebo muito PhDs americanos, gente fazendo tese, são chatos, vem aqui, me amolam, querem fazer pesquisa e não sei o que e tal. Eu já estou vendo a hora em que vou ser inundado de pedidos de PhDs americanos fazendo tese sobre a história primitiva da informática, a arqueologia da informática. E o maior museu de peças obsoletas é aqui no Brasil. E vão vir aí pedindo para orientá-los como caminhar nesse museu obsoleto. Como é que o senhor caminha nesse museu? O senhor não tem computador ou o senhor tem um computador? Não, eu acabaria com esse museu. Eu diria a importação de equipamento é permitida. A indústria nacional tem que ser competitiva. O máximo que o governo pode fazer é dizer aquelas empresas que tiverem maioria nacional, não precisa ser inteiramente nacional, que tiverem maioria nacional, eu dou preferência nas minhas encomendas. Agora, o público em geral pode obter o equipamento que julga mais adequado à sua produtividade. É o princípio japonês, a gente pensa aqui que o Japão protegeu o que o japonês fez foi o seguinte: eu, governo japonês, orientarei minhas encomendas, não as do público, minhas encomendas para aquelas indústrias que têm maioria de capital japonês. E induzirei sutilmente os bancos a darem preferência no financiamento a essas indústrias. Agora, quem quiser importar, pode importar. Indústrias estrangeiras que querem se implantar, podem se implantar. Então, esse seria o limite da ação governamental. Induzir sutilmente seria o quê, professor? O senhor falou em induzir sutilmente. O que seria induzir sutilmente? Você sabe que na Inglaterra eles têm o chá das 5.
o Banco da Inglaterra não produz essa batelada de resoluções, de instruções, não sei o quê. Convida-se os banqueiros para o chá das 5. E aí, ao pé do ouvido, se for o que se deseja, seja orientação governamental. Os japoneses têm um outro negócio que se chama orientação administrativa. É também uma coisa muito informal. É a manifestação de uma preferência não coercitiva do governo. Nós vamos aprender mais a técnica do chá das 5. Só um minutinho, por favor. Administrative guidance. Nós vamos precisar fazer um rápido intervalo. O Roda Viva volta daqui a pouco, entrevistando hoje Pode ser o longo, deputado pode ser longo, ministro intervalo, não tem problema. Roberto Campos. Até já. Voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando o professor Roberto Campos, ex-ministro do Planejamento e atual deputado federal pelo Rio de Janeiro. Professor, o senhor falou um pouco no primeiro bloco sobre excesso de dinheiro no mercado, etc. Acho que aqui a maioria das pessoas que aqui estão, e muitas pessoas que estão em casa, estão de olho no mês de setembro. Ou seja, acho que no mês de setembro vai começar a chover dinheiro na horta de todo mundo com a devolução dos cruzados novos. O senhor acha que é viável, é possível a devolução desse dinheiro sem nenhum trauma na economia? Bom, em primeiro lugar, o governo não tem escolha. Não só ele se comprometeu O governo sempre tem escolha, né, professor? a descongelar esses cruzeiros, como esse compromisso foi reafirmado por ocasião da aprovação da medida provisória 294. Então, o governo vai ter que liberar cruzados. A coisa inteligente teria sido transformar o que foi um erro estratégico, quer dizer, o confisco, o sequestro inicial, numa vitória tática. Como? Desde o primeiro mês ou segundo mês, liberar-se o uso de cruzados bloqueados para a compra de propriedades, quaisquer bens do governo e para a compra de ações. Fazê-lo logo no início, porque assim dar-se um certo consolo ao poupador que viu seus cruzeiros bloqueados e diminuiria esta massa do dia do juízo a explodir em setembro. Agora o governo está fazendo isso, já se permitiu a utilização de cruzados para várias coisas e vai se permitir a utilização de cruzados para a privatização. Mas quanto mais nós nos aproximamos do dia fatal, menor o interesse da população em se desfazer de cruzados. O ideal teria sido fazer isso logo no início. Então, eu acho que esse erro estratégico em termos de investimento e poupança, que foi o bloqueio de cruzados, ter-se transformado num acerto tático, permitindo o mais rápido programa de desestatização, de privatização do mundo, que todo mundo correria para livrar-se dos cruzados. Mas não foi assim. O professor Beluso, por exemplo, que não chega a ser um crítico, está em desacordo com a atual equipe econômica, ele diz que é praticamente impossível, que não se pode devolver esse dinheiro para o mercado. Uma razão, mas se não se pode devolvê-lo financeiramente, uma razão a mais para se fazer a conversão da dívida. Aliás, a conversão da dívida em ações de propriedades estatais é uma solução não só para a dívida interna, mas também para a dívida externa. A questão é que o governo não tem muita escolha. Em setembro, ele vai ter que começar a pagar cruzeiros. De onde ele vai tirar esses cruzeiros? Ou ele aumenta os tributos, ou ele faz uma química como a que fez agora com o fundão, ou ele emite papel moeda. Portanto, mas não há como escapar. Mas eu pergunto, o senhor está lançando um livro de memórias aí, parece que está na fase final aí. Eu queria, o senhor como uma pessoa que acompanhou os principais fatos da história brasileira dos anos 50 para cá,
se eu fizesse uma avaliação aqui do governo Juscelino. O Juscelino, nos últimos tempos, houve uma ressurreição assim, da imagem do Juscelino como um grande governo, o governo que jogou o país na modernidade, mas ainda tem algumas avaliações sobre a sua atuação que mostram um sujeito sem muita informação do ponto de vista internacional, muito dado a lances de marketing sem prever desdobramento, com a Operação Pan-Americana, um sujeito que descontrolou as contas públicas a ponto de deixar uma herança inflacionária. Qual é a sua avaliação hoje, o distanciamento que o tempo dá, sobre o governo Juscelino e sobre o Juscelino? Eu gostaria que o senhor depois fizesse uma avaliação também sobre o presidente Fernando Collor de Mello. Seria ele um homem determinado ou também um homem manipulado pelos tais ideais anti-empresariais dos economistas da Unicamp? Eu convivi muito com o Juscelino, eu fui coautor com o Lucas Lopes do programa de metas. Eu diria que ele era um grande empreiteiro, não necessariamente um estadista. O que ele queria era fazer obras. Não media muito as consequências inflacionárias disso. Eu, por exemplo, junto com o Lucas Lopes, quando consultado pelo Juscelino, na fase da campanha ainda, eu propus que fizéssemos 3 programas, e não apenas o programa de metas. Instantaneamente fui eu que sugeri até a expressão metas. Um programa seria reforma cambial. Isso era simples, era liberar a taxa de câmbio. Imagine se nós tivéssemos liberado a taxa de câmbio naquela época, muito antes que Hong Kong, que Coreia, que Taiwan penetrasse no negócio. Seríamos super exportadores. Mas havia o que exportar? Havia o que exportar, industrialmente falando, naquela época? Bom, isso teria orientado o rumo da industrialização, teria sido uma industrialização exportadora. E teria suscitado a diversificação da produção agrícola. Não se pode predeterminar qual será a exportação. Você veja, por exemplo, Chile. Chile, 70% era cobre. Hoje, cobre é 40%. Surgiram novas exportações que os chilenos jamais sonharam. No México, era mais ou menos a mesma coisa. O petróleo era 70% das exportações, são 40%. Quer dizer, houve uma enorme diversificação de exportações. Mas o segundo programa era um programa de estabilização monetária, de disciplina orçamentária. Aliás, muito sofisticado. Nós planejávamos gastos e recolhimentos do Tesouro mês a mês. Era um primor tecnocrático, Torre de Marfim, etc. Um primor tecnocrático de programa de estabilização monetária. O terceiro programa era o programa de metas. Era o único pelo qual o Juscelino se interessou. A reforma cambial, ele descartou logo, inclusive por objeções do Zé Maria Alquimim, que dizia, reforma cambial derruba o governo. Então, não quer ser derrubado, não tinha nada disso. A reforma cambial é perfeitamente compatível com a normalidade democrática, porque a prática do câmbio livre é hoje uma prática democrática, uma democratização do mercado de câmbio. O Juscelino se aferrou ao programa de metas. E aí era um animal de um extraordinário vigor e de uma enorme simpatia humana. O Santiago Dantas me dizia, Roberto, quem quiser ser inimigo do Juscelino tem que ficar pelo menos a 30 quilômetros de distância. Porque se chegar mais perto, é imediatamente... Ele foi um bem ou mal para o Brasil? Foi um bem. No balanço, eu acho que foi um bem. E eu diria até que trouxe uma notável contribuição. Lembremos-nos que até Juscelino, o Brasil era um país introvertido. O nacionalismo de Getúlio Vargas era um nacionalismo xenofóbico, era antagonístico à capital estrangeira. Tinha medo de, até não se usava a expressão multinacionais, estrangeiros, capitais estrangeiras, o que seja. Bom, mas o Juscelino quebrou esse tabu. O Juscelino, ainda como presidente eleito, e eu acompanhei na viagem, foi à Europa, Estados Unidos, buscar investidores. Foi pedir aos alemães para virem investir no Brasil. Fizemos em 17 dias, visitamos 9 países em 17 dias. O Juscelino, como um missionário, tentando atrair capitais para aqui. De modo que ele, o primeiro surto de industrialização brasileira não foi baseado em dívida,
foi baseado na atração de capitais de risco. O problema cambial veio depois. Por quê? Porque Juscelino não quis fazer a reforma cambial. Não tendo querido fazer a reforma cambial, as exportações murcharam e a propensão a importar era grande. Ele tinha que fazer uma desvalorização cambial. Mas isso era em 1959, ele estava pensando na eleição, reforma cambial aumenta o preço de trigo, de papel, de combustível, é impopular, então ele preferiu não fazer a reforma cambial e brigar com o Fundo Monetário, o que lançou o Brasil rapidamente na bancarrota. Eu saí do governo por esse motivo e vários outros, inclusive petróleo na Bolívia, nós fizemos as maiores loucuras. Nós não queríamos contrastes de risco na Bolívia. Petróleo boliviano. A Petrobras não podia ir para a Bolívia pelo Código de Petróleo Boliviano, mas nós não queríamos contraste de risco na Bolívia. Nós do Brasil, na Bolívia, veja que loucura. Ele saiu do governo por isso, porque não participava da ideologia dele de briga com o Fundo Monetário Internacional, e também ele ficou ressentido porque eu não me entusiasmei pela operação pan-americana. Ele queria um grande racha da América Latina, e eu dizia, mas Juscelino, antes da gente pedir dinheiro lá fora, precisamos fazer as reformas internas, precisamos provar que somos um país sério, que estamos fazendo um esforço fiscal. Muito bem, ele brigou com o Fundo Monetário, dizendo que o Brasil caiu na bancarrota. A primeira tarefa do Jânio Quadros foi chamar o Walter Moreira Salles e a mim para irmos lá de chapéu na mão, arranjar acomodações com os credores, que o Brasil não tinha como pagar a gasolina. Nós tínhamos atrasados de gasolina. Naquele tempo se importava gasolina, as refinarias não eram adequadas, importava-se gasolina. Não tínhamos como pagar gasolina, éramos caloteiros de gasolina. Hoje a situação talvez ainda seja pior, certo? Eu quero perguntar o seguinte, desculpe interromper, é que ele não terminou a pergunta do Paulo Nogueira, ele não respondeu. E eu queria avançar a rolagem um pouquinho, tem dois telespectadores que fazem a mesma pergunta, queriam uma avaliação do professor Roberto Campos sobre o governo Collor. O José Roberto Nóbrega da Silva, aqui de São Paulo, pergunta inclusive se ele aceitaria ser ministro do governo Collor. E o Paulo Porcel, de São Vicente, ele ainda pergunta se o presidente Collor, ao completar um ano de governo, o convidasse para subir a rampa do Palácio, o que o senhor faria? O senhor subiria a rampa ou choraria na rampa, como se dizia antigamente? Não, eu admiro o Collor. Se me convidasse para subir a rampa, eu preferia descer a rampa. Não, o negócio de subir na minha idade já é meio complicado. Mas não acho que haja interesse para ele em exibir a minha decadência aos olhos públicos, a gente mais interessante a mostrar. Agora, quando me pergunto o que pensar do Collor, eu diria que Collor, porque há vários Collors. Collor é colorido. Em primeiro lugar, o Collor candidato. Isso provocou o meu destramelado entusiasmo. Era uma mensagem de modernidade, contrastando com a mensagem obsoleta do Brizola, que não teve nenhuma, não pode ser acusado de ter tido nenhuma nova ideia em 30 anos. Eu conheço gente dessa época. Pode ser acusado de várias coisas. De ter tido uma ideia nova, jamais. Ele continua falando aí nas perdas internacionais, quando todo mundo, Rússia, China, todo mundo quer capitais internacionais para ter ganhos internacionais, só fica falando em perdas internacionais. Lula, com a mensagem de conflito de classes, quando a União Soviética abandona a ideologia do conflito de classes. Então, Collor é uma mensagem supermoderna, o Brasil do futuro. Ele pregava o evangelho que eu sempre defendia. Combate à inflação, desregulamentação, privatização, liberalização comercial, reinserção do Brasil na comunidade financeira internacional. Retorno do Brasil ao mundo e à história. Hoje o Brasil está na contramão da história e talvez fora da história. Collor número 2 foi o Collor da primeira fase executiva. E aí eu fiquei muito desapontado. Tinha conversado com ele uns dias antes. Nunca imaginei que ele conversasse com essas medidas brutalmente heterodoxas, o que eu chamo congelamento e confisco. E a primeira oportunidade que eu tive de falar com ele, expressei-lhe meu desapontamento. Ele me disse, nossos objetivos são comuns, apenas os meus caminhos são diferentes
e lhe parecerão um pouco esquisitos. Eles põem esquisito nisso. Depois há o Collor 3, que ele parecia voltar à sua pregação original. Começou a descongelar preços, a fazer desregulamentação, a enunciar mais claramente o propósito de privatização, a fazer liberalização comercial, a falar contra as reservas de mercado. Eu novamente me animei. Eu discordava da condução da política econômica, no seu sentido intervencionista, mas me seduzia por esses aspectos de reforma estrutural, o desbaste da máquina governamental, o esforço de desregulamentação, a promessa, e era apenas uma promessa, de privatização. Mas eu tenho sofrido tanto defendendo a causa privatista, que se um governo apenas listar empresas privatizadas, eu já fico cheio de emoção. Porque eu acho que simplesmente você listar as empresas privatizadas já é comprar uma tremenda briga com essa burocracia, essa nomenclatura corporativista, que é carente de todas as tecnologias modernas, exceto uma, a de converter o interesse pessoal em interesse público. Eles se apresentam como os grandes defensores do interesse público. As empresas têm que ser estatais para a defesa dos interesses nacionais. Coisa nenhuma. Defesa dos interesses corporativos. Collor enunciou o objetivo de privatização e fornecer uma lista de empresas privatizandas. Só isso me encheu de ternura. Recompensa pelos meus longos anos de labuta. E fez alguma coisa em desregulamentação, agora ainda fez aí o programa de, como é que se chama, competitividade industrial, que é uma boa coisa, liberalização de importações de máquinas, a liberalização da informática, particularmente tocante ao software, a desregulamentação, enfim, são aspectos bons. Eu já estava no balanço algébrico, já estava inclinado a dar-lhe um crédito. Mas agora veio o plano Collor número 2. E aí foi para mim, como um privatista, um anti-intervencionista, um segundo golpe. Eu esperava que ele, desencantado com o primeiro plano Collor, não usasse os meus instrumentos no segundo plano Collor. Mas o escritor inglês Evan Moore, que eu devia ter lembrado, já nos advertia para a diferença entre desapontamento e desilusão. Ele teve desapontamento com aqueles, mas não tinha desilusão. Ele era desapontado, mas não desiludido. E replicou a façanha inicial, agora com colorido novo. Não é bem o confisco, não é isto, é uma intervenção no mercado financeiro. O senhor chegou a se arrepender do voto? O senhor estava desapontado e agora ficou desiludido? Eu acho que sim. Então o senhor chegou a se arrepender do voto? É uma personalidade carismática, sem dúvida nenhuma. Inclusive, tem carisma, tem um sentido de marketing e é determinado. Ele diz, eu sou determinado, e eu acho que ele é determinado. É preciso apenas mudar o objeto da determinação. Deputado, o que você pode esperar, deputado, agora, no Congresso Nacional? Existe uma crescente esperança de que o Congresso venha elaborar um projeto nacional, venha ordenar as finanças públicas, venha fazer reformas administrativas, venha, enfim, abrir um novo horizonte, venha realmente discutir um projeto de todo o país. Outra coisa ligada a isso, o senhor acha que nós estamos caminhando para uma crise institucional? Uma coisa que me preocupa, o senhor afirmou que não há nenhuma correlação entre o êxito do programa modernizante, liberalizante, e um regime autoritário. O senhor chegou ao ponto de achar que o país precisa de um regime autoritário para estabilizar a economia? Não, nada disso. Se a gente contempla o mundo, verifica que os países de industrialização madura e bem-sucedida são países democráticos. Parece até que é uma correlação positiva entre alto grau de industrialização e democracia. Dir-se-á, mas a Rússia é altamente industrializada e não é democrática. Isso é verdade, mas a Rússia tem um tipo especial de industrialização. É uma industrialização distorcida. Toda a simpatia marxista é pelas indústrias pesadas.
quando a industrialização verdadeira é aquela orientada não pelas ambições do produtor, que quer grandes equipamentos e grandes máquinas, mas pela soberania do consumidor. A industrialização moderna é, portanto, uma industrialização diversificada e pode ser até leve, eletrônica. Então, não é necessário nenhum regime autoritário para se chegar à industrialização. O que eu disse é que o autoritarismo não é incompatível com o saneamento financeiro. Tanto assim que houve esses exemplos que citei, Taiwan, de Coreia, etc. O que se pode esperar do Congresso? Eu acreditava que o Congresso ia melhorar, até porque eu achava que era impossível piorar. O Congresso que fabricou essa Constituição que aí está, que é um regulamento, uma espécie de consolidação das leis trabalhistas. Uma lista telefônica. Uma lista telefônica, de um catálogo de aspirações, frequentemente sem contato com a realidade. Um Congresso que fez essa Constituição de má qualidade. Esperava que um novo Congresso fosse de melhor qualidade. Fiquei animado, inclusive parece que há 200 empresários, ou que seja. Portanto, maior chance de a gente marchar para a economia de mercado. O Congresso ainda não está estruturado, os novos ainda não se desinibiram, mas este voto aí em favor de uma proposta do PDT de vedar o acesso de capital estrangeiro ao fundão, quer dizer, um total irrealismo na rejeição de capital estrangeiro, me deixa um pouco desanimado. Não se deve sobreestimar a capacidade do legislativo de combater a inflação, aliás, de nenhum legislativo. Não se deve criar este mito que o legislativo é necessariamente austero, cortador de despesas. Não, senhor. Nos países desenvolvidos de hoje, o ônus do combate à inflação repousa apenas parcialmente sobre o executivo, ligeiramente sobre o legislativo e fundamentalmente sobre o Banco Central. Não é o Congresso americano que controla a inflação, o presidente Reagan desesperado só faz aumentar as despesas. Precisa o Federal Reserve Board dar um tranco. Quem combate a inflação na Alemanha não é o Bundesrat, não é o parlamento, de alguma maneira é o executivo. O executivo tende a ser um pouco mais moderado porque tem que pagar as contas. O legislativo nem precisa pagar as contas, ele simplesmente volta a despesa. Às vezes, sabendo que as despesas excedem a receita. É o Banco Central independente. Na maioria dos países se responsabiliza pelo combate à inflação. E o problema brasileiro é, enquanto nós esperamos que o Executivo combate a inflação, que o Legislativo combate a inflação, nós nos riscaremos a frustrações. Enquanto não criarmos um Banco Central independente, proibido de financiar o governo. Vídeo Nova Zelândia. O Banco Central permitiu, em fevereiro, uma expansão da base monetária de 38%. Como é que nós vamos sair desse programa, desse congelamento? E qual é o risco, como eu havia lhe perguntado, de uma crise institucional, do agravamento da situação econômica até lá? Hoje é difícil sair do congelamento. Se você tem essa luta da expansão monetária, é de se esperar, afrouxar os controles, uma explosão de preços. Agora, isso tem que ser balanceado contra o mal dos controles. Em existindo controles, uma situação em que você desorganiza a economia, porque a oferta tende a ser obstruída. O cidadão que poderia produzir fica com medo. Como é que eu vou produzir? Como é que eu vou montar minha fabriqueta? Se no fim da linha eu vou encontrar não o risco do mercado, esse eu estou preparado para correr, mas o arbítrio do burocrata. Então agora nós estamos numa entaladela, e o Castelo Branco dizia muito isso. Nós, em 1964, liberamos os preços agrícolas completamente, quando os preços industriais criamos um sistema de incentivos. As firmas que se comportassem voluntariamente de acordo com uma determinada norma de preços teriam um benefício fiscal, as que não quisessem aceitar a norma de preços teriam uma punição fiscal, mas não havia congelamento, nem sequer mesmo controle prévio. E o Castelo Branco, quando ministros diziam, mas tem que congelar os preços, não é possível, eles continuam subindo.
A política fracassou, Castelbranco dizia, o congelamento é como a ditadura. É muito fácil de entrar. Agora é difícil sair. E eu quero não entrar no congelamento para poder sair elegantemente da ditadura. A ilusão que ele tinha com a Constituição de 1967, que previa, a esperança dele fosse implementada por um sucessor civil. Agora, Tratando de aliviar um pouco a tônica financeira, o senhor que, quando jovem, teria sido considerado por seus colegas de seminário um possível papa, como se sente hoje, na idade papável, dando lições de marxismo a muitos dos intelectuais marxistas brasileiros e às esquerdas brasileiras em geral? É interessante, eu não me arrependo de ter abandonado o seminário porque eu seria mau padre, eu seria indisciplinado, porque nunca aceitei a disciplina do Index Librorum Prohibitorum, o índice dos livros proibidos. Eu queria especular, refletir, duvidar, não tinha a capacidade de seguir o conselho dos jesuítas, perinde ac cadáver, paciente imóvel, passivo, como um cadáver ante os ditames da obediência eclesiástica. Por isso lancei-me no grande mundo. Nunca me seduzi pelos extremismos. No meu ingresso, por exemplo, na carreira diplomática, no concurso, aquela ocasião, o nazismo e o integralismo eram tendências dominantes no Itamaraty. E eu resisti a essa tendência dominante. E quando me perguntavam, mas você não acha inevitável a vitória do eixo? Como é que você explica essa esperança numa reversão? E realmente, naquela ocasião, a vitória parecia inevitável. E eu disse, lembre-se, talvez nós estejamos no momento do apogeu napoleônico. Quem, em 1806, após a Batalha de Jena, ousaria duvidar que o Império Napoleônico duraria para sempre? E 6 anos depois, ele caía. Assim eu digo, Hitler, as potências do eixo acumulam vitórias sobre vitórias. Isso era fim de 39, 40, começo de 41. Mas eu acho que a mobilização aliada com a entrada dos Estados Unidos na guerra vai acabar mudando os termos da equação. Eu prefiro guardar a minha ilusão libertária. Também não me seduzi pelo comunismo. Chamavam-me, aliás, no Itamaraty, porque era um reformista impetuoso, de comunista. Até Oswaldo Aranha me mandou para Cuba. Eu fui lá indisciplinado nas Nações Unidas. Era funcionário lá da delegação brasileira. Tornei-me incômodo para Oswaldo Aranha, que estava presidindo a Assembleia Geral. O secretário-geral se queixou que me aliava o delegado russo contra o secretário-geral da ONU, porque eu queria que se implantasse o princípio da distribuição geográfica do secretariado. Ele só queria nomear franceses, europeus, anglo-saxões. Eu me aliei aos russos, então, para solapar essa tese. Por isso fui chamado de comunista, enviaram para Havana, antes de Fidel Castro, aliás. Mas eu nunca me seduzi pelo dogma comunista. Agora, estudei bastante o marxismo, eu diria que mais que a maioria dos marxistas. E com eles não troco ideias, porque eu sei que não haveria reciprocidade. Eu trocaria ideia, não teria nada em troca. Professor, o Stephen Curtis, desculpe, o Stephen tinha uma pergunta. Eu tenho uma preocupação com relação ao futuro do Brasil, se ela vai aguentar esse número de pacotes econômicos. Pelos meus cálculos, existem 5 variáveis importantes na economia, taxa de câmbio, taxa de emprego, taxa de juros, que podem ser combinados, ou eles aumentam, ou eles são mantidos como estão, ou eles diminuem. Permutando 5 variáveis 3 a 3, isso dá um total de 273 políticas econômicas, e dos quais parece que nós já adotamos um 100. E minha pergunta é a seguinte, o Brasil vai aguentar mais 173? Eu acho que aguentaria em condições de estagflação. O que é estagflação? Senão um impasse institucional. Não se cresce e não se combate a inflação. Se continuarmos com esses experimentos
sucessivos, perpetuaremos uma situação de estagflação. Os países podem não dar certo. Nós temos hoje no mundo dois contrastes interessantes. De um lado, você tem os países asiáticos que provaram que é possível a gente passar da pobreza à riqueza no curso de uma só geração. Provando, incidentemente, três coisas. Primeiro, que é possível desenvolvimento sem recursos naturais. Esses nossos bobocas aí querem preservar os recursos naturais no subsolo, impedir a cobiça das multinacionais. Recurso natural não é nada. O que é importante é o recurso artificial. Bom, é possível desenvolvimento sem recursos naturais. É possível o desenvolvimento com razoável distribuição de renda, ao contrário do que se pensava. O capitalismo, na fase inicial, não na fase final, na fase inicial, é necessariamente associado a uma distribuição de renda. Não é este o caso do Oriente. E terceiro, é possível um desenvolvimento sustentado, passando-se então da pobreza à riqueza. Nossa, 25 anos foi o suficiente para países pareciam inviáveis. Hong Kong, 5.500.000 chineses, numa ilha com 1.100 quilômetros quadrados, se incluirmos os novos territórios alugados da China, sem água. Tem hoje uma renda por habitante 4 vezes superior à média brasileira. Então, e não tem território, então é possível desenvolvimento sem recursos naturais, com boa distribuição de renda, sem território e de forma contínua. Agora, existe o caso oposto. Também é possível passar-se da riqueza à pobreza no curso de uma só geração. É o caso da Argentina. Passou da riqueza à pobreza no curso de uma só geração. E o que me apavora é a perspectiva de o Brasil seguir no mesmo caminho, o caminho do empobrecimento. E se continuar intervencionista, instável em política, confundindo a manipulação dessas 5 variáveis, né? Eu acrescentaria uma sexta, a taxa de burrice, que é uma variável importante, e esta está crescendo alarmantemente. Se nós continuarmos a manipulação doida dessas variáveis trêfegas, nós corremos o risco da estagflação. Executarmos uma façanha diametralmente oposta dos asiáticos. A saída da Fazenda Copos, como sugeriu o empresário Emílio de Moraes? Bom, há mais de uma saída, não? A Galeão e Viracopos. Deixa eu falar. Eu gostaria de perguntar o seguinte, por que é que o senhor... Eu diria que há 3. A Galeão, Viracopos, o Cumbica, se quiser, e o liberalismo. Liberalismo? Pois é, mas o liberalismo, se eu entendi bem o que o senhor propõe com o liberalismo, seria basicamente uma coisa fundamental, é fechar a porta do cofre do Banco Central, evitar de financiar o déficit do governo e fazer um programa de austeridade e tal. Agora, isso o que as pessoas costumam dizer, que o grande problema desse programa que as pessoas propõem são os seus efeitos sociais, ou seja, recessão dramática, desemprego, crise social e, eventualmente, uma grave crise política. Por que é que o senhor acha que isso não aconteceria? O mundo está em recessão, o mundo liberal está em recessão. Eu pensei que fosse o contrário. O mundo dirigista, o mundo socialista, onde há preocupação com desemprego, assistência social, esse mundo é que está em desintegração. O mundo liberal está em prosperidade, ou esteve em prosperidade. Há um momento de recessão temporária que se espera seja curta, mas depois de 8 anos de inédita expansão na história mundial. Então, o liberalismo não pode ser associado à ideia de depressão, de recessão. Por quê? Porque o liberalismo é essencialmente a liberação das energias produtoras da sociedade. O que sim é criador de problemas sociais e de desemprego é o intervencionismo. Nós estamos experimentando isso. O intervencionismo é que está causando desemprego. Controle de preços, congelamento, é um fator enorme de desemprego. Muita gente que podia produzir, cessa de produzir, porque os preços não são atraentes. Outros que planejavam investimentos ficam incertos. Quanto é que vai durar o congelamento?
Qual será o nível de preço depois do congelamento? Imaginou? Só pegando de que o liberalismo implica em recessão? Errada. Socialismo implica em recessão. Dirigismo implica em recessão. Imaginou? O conceito é ele e a sua circunstância. E hoje em dia o ideário liberal está, francamente, vitorioso, conquistando corações e mentes aí. Agora, quando a gente pega esse debate dos anos de 45 para cá, você diria que naquela fase inicial, quer dizer, todo aquele processo de implantação da infraestrutura do Getúlio, que criou uma base tão mais poderosa que os asiáticos, que se o Juscelino tivesse seguido a sua sugestão de liberar o câmbio, graças a essa infraestrutura, talvez o país tivesse hoje muito melhor do que os asiáticos. O senhor diria que mesmo naquela fase inicial, quando, por exemplo, o Dr. Budan duvidava da capacidade do brasileiro de fazer caixa de fósforo, mesmo naquela fase inicial, o liberalismo teria sido, mesmo naquela circunstância, ele teria sido a melhor saída naquele momento? Assim, nós teríamos provavelmente crescido muito mais rapidamente. Mas o fenômeno americano. Foi o fenômeno americano, senão um crescimento em condições de liberdade. Que foi o fenômeno canadense. Que foi o fenômeno australiano. Mas existia um capitalismo no século XIX, circunstâncias muito diferentes. Nós tínhamos a mesma coisa. Nós absorvíamos imigrantes, nós podíamos fazer capital. O Getúlio é que era um homem de visão curta, ele tinha medo danado de capital. Enquanto os Estados Unidos absorviam capital e tecnologia doidamente, praticando um nacionalismo integrativo, um nacionalismo de absorção, Getúlio praticava um nacionalismo de rejeição, um nacionalismo negativo. Também no segundo governo. Getúlio nunca, a rigor, se corrigiu. Basta a carta de morte, o testamento de Getúlio. O que é? Ele lutava pelo desenvolvimento e forças ocultas e estranhas, se fosse culto de sana, era incompetência gerencial. Teriam levado ao sacrifício final. Não tinha nada de força internacional impedindo o crescimento do Brasil. Não estava impedindo o crescimento do Canadá, nem dos Estados Unidos, de coisa nenhuma. Era a incompetência. Getúlio foi um governante razoável, apenas razoável na primeira fase, mas não se reciclou. Aliás, os gaúchos têm pouca capacidade de reciclar. Esse filhote da ditadura, o Brizola, é filhote da ditadura Vargas. Ele acusa todo mundo de filhote da ditadura, mas ele é um grande filhote da ditadura Vargas. Mas ele não fala até hoje em que o problema do Brasil são as perdas internacionais. Quer dizer, não se reciclou. Fala isso há 30 anos. Getúlio não se reciclou. Quando ele voltou ao governo, numa onda de popularidade, ele tinha as estruturas mentais, a Gestalt, como dizem os alemães, da época anterior, de um Brasil menor, de um Brasil antes do... Mas só não dá importância para aquele investimento em infraestrutura que foi feito no segundo governo Vargas? Sim, o investimento do segundo governo Vargas em infraestrutura teve um defeito, é que foi um investimento estatizante. Nós podíamos ter desenvolvido a infraestrutura através do capital privado, mas Getúlio tinha essa ideia de que a infraestrutura tem que ser governamental. Então, toma lá a Eletrobras, toma lá a Petrobras, toma lá, sei lá o quê, Petrobras, a Embratel, a Telebrás vieram já com o Jânio, mas ainda era a mentalidade do Getúlio. O governo tem a responsabilidade da infraestrutura. Por quê? O governo não é responsável pela infraestrutura nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, as ferrovias são privadas. A eletricidade é privada. O telefone é privado. Vai ao Japão, mesma coisa. Telefone está sendo privatizado. Mas naquele momento o país tinha capital privado disponível. Naquele momento o país tinha capital privado disponível. Nós temos para esse capital. Em primeiro lugar, quem é que fez a infraestrutura aqui? Foi a Light Power, não foi? Quem é responsável pela industrialização paulista? É a Eletrobras? É Getúlio Vargas? Foi a Light Power. Capitais canadenses. Nós tínhamos capital nacional e capital estrangeiro. As ações das empresas de cidade eram cotadas nas bolsas de valores. Era um processo normal de levantamento de capitais. Getúlio ainda nos pegou. Aliás, é injusto dizer isso dele. Esse monstrengo da Petrobras. É injusto porque, na realidade, o projeto encaminhado por Getúlio Vargas ao Congresso não previa um monopólio estatal.
previa uma companhia majoritariamente brasileira, mas com participação estrangeira. Foi no Congresso uma aliança entre os militares, a esquerda e o UDN, o Partido Burro de Homens Inteligentes, que forçou a adopção. No Brasil existe isso. Deputado. Às vezes o conjunto não tem limites para baixo e a soma das partes é menor que as partes. Eu acho, por exemplo, que o Itamaraty, eu sou funcionário do Itamaraty, tem um soberbo elenco de pessoas. Bom, o conjunto é burro. Eu fiz todas as apostas erradas. Foi contra a assinatura do Tratado de Não Proliferação, que condenou o Brasil ao ostracismo tecnológico. E embarcou loucamente nesse negócio de terceiro mundismo, que só fez dificultar a absorção de capitais estrangeiros, de tecnologia estrangeira, antagonizou o primeiro mundo, em busca de quê? De um terceiro mundo que não admira, senão o poder econômico. É admirável o Brasil na medida que o Brasil é um país de rápido crescimento. Quando o Brasil se estagnou, cessou toda a admiração africana. Nós ficamos com ridículos abacaxis na mão, créditos generosos dados a esse país sem contrapartida. O Itamaraty apostou numa política de informática absolutamente estúpida. O Brasil é contra a inclusão de serviços no GATT, ignorando que, fatalmente, os serviços se equipararão aos bens comerciais e talvez os superarão com percentagem do comércio internacional, de modo que o que a gente tem é que ingressar no disciplinamento dessas atividades como parte do contexto internacional. Senão, o serviço acaba sendo regulamentado sem nós. Então, fizemos todas as apostas erradas. O Getúlio Vargas não estimulou a criação do monopólio, mas aceitou alacremente. E eu acho que o problema é grave, há um grave problema cultural. Eu fico desanimado às vezes. O Brasil não poderá se candidatar à modernidade enquanto mantiver esse fetiche. Petrobras, monopólio da Petrobras, pode existir, deve existir, um monopólio da Petrobras. Por quê? Porque um país não chegou à modernidade, não chegou a um nível mínimo de racionalidade, se ele confunde um combustível sujo com um ídolo religioso. O Sérgio Rodrigues tem uma pergunta, por favor. Deputado, voltando aí à questão... A pergunta e a resposta fossem breves. Voltando à questão da saída, você deixando de lado a saída dos aeroportos, porque 99% tem para pagar a passagem. Eu queria saber se o senhor concorda ou não com as pessoas que dizem que um dos problemas graves do Brasil é o fato de que nós temos um poder legislativo muito preocupado em atender as demandas sociais, porque não tem nenhuma responsabilidade em gerir depois o atendimento dessas demandas. Eu quero saber, resumindo, se o senhor é parlamentarista ou não e como vai votar em 1993. Eu era presidencialista, não por nenhuma rigidez doutrinária, mas porque achava que o parlamentarismo exigia pelo menos 3 pré-condições, não satisfeitas pelo Brasil. Primeiro, partidos estruturados, em número razoável, quer dizer, pluripartidarismo sem multipartidarismo. E para isso, eu acho que seriam necessárias, de novo, 2 pré-condições. O voto distrital, simples ou misto, e o requisito de fidelidade partidária. Curiosamente, ambas essas coisas já estiveram no texto constitucional e foram daí retiradas. Em segundo lugar, eu achava que o parlamentarismo pressupõe uma burocracia profissionalizada e apolítica para garantir continuidade de governo. Nós não temos isso. Em terceiro lugar, o parlamentarismo exige, a meu ver, um Banco Central independente. Porque caem os governos, mas os gabinetes se sucedem, uma dança, às vezes macabra, mas fica o Banco Central governando a moeda. E, por exemplo, no governo italiano houve 49 gabinetes no pós-guerra e apenas 6 presidentes do Banco Central.
Não tendo essas pré-condições, eu achava que era inevitável uma experiência presidencialista preparatória do parlamentarismo. Mas agora eu receio que nós nos encaminhemos para uma crise institucional. Estou disposto a rever posições e considerar a possibilidade de um parlamentarismo assoldadamente implantado. Professor, por favor, o nosso tempo já está se esgotando. Eu lhe faria uma última pergunta. Aliás, quem faz a pergunta é a telespectadora Rúbia Prado, aqui de São Paulo. Se o senhor puder também dar uma resposta breve, ela quer saber se o senhor considera a ministra Zélia, quer dizer, a sua capaz. Considero sim. Considero capaz, considero-a devotada. Acho que apenas ela, depois de ter feito uma profissão de fé liberal, recaiu em seu passado dirigista. Ela, como todos sabemos, vem da esquerda, de simpatias marxistas, de modo que é uma cristã nova do liberalismo. E os cristãos novos têm fé débil. Nós agradecemos, então, a presença esta noite aqui no Roda Viva do professor e deputado federal Roberto Campos. Agradecemos também a presença dos nossos companheiros jornalistas e a atenção dos telespectadores. Lembramos que as perguntas que foram feitas por telefone e não puderam ser feitas no ar serão entregues ao nosso entrevistado. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Uma boa noite a todos e até lá.